meu nome é Maria Luísa. E o meu nome é Camila Emily. E nós somos alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do campus Parnamirim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esgrima. Em 5, 4, 3, 2... A esgrima, embora não seja um esporte que tem tanta fama e tanta notoriedade aqui no Brasil, ele é super interessante e merece esse olhar mais a fundo. A esgrima, antes de receber esse nome, ela remonta à pré-história. Nessa época, o homem usava pedaços de madeira para caçar e para se defender. Então era algo que fazia parte do dia a dia dele. No século XVI, foram encontrados documentos egípcios que relatam e retratam a esgrima sendo utilizada naquela sociedade. Inicialmente, o uso da esgrima ele era apenas para guerreiros. Eles usavam durante batalhas, enfim, durante as lutas. Com o tempo, ele acabou se tornando algo também circense, ou seja, era utilizado em espetáculos, dentro dos círculos, para entreter as pessoas. E a esgrima, ela pode ter se iniciado tanto na Itália ou na Alemanha. Não possui uma certeza de onde esse esporte começou a ganhar tanta força assim. Do século XVI a XVIII, o duelo de espadas era algo muito comum. Pessoas que usavam dessa luta, eles lutavam com diversos tipos de espada. Espadas de madeira, de uma lâmina só, de várias com ferros de pontas. E as batalhas elas eram muito sangrentas e algumas vezes... Atualmente, existe apenas a esgrima esportiva, sendo ela dividida em 3 tipos de armas: o sabre, a espada e o florete, representando os antigos armamentos usados em combates e treinos. Cada arma da esgrima possui sua regra, zona de pontuação e área de toque. Na espada, a ponta é retrátil e qualquer toque dos pés à cabeça marca ponto. No florete, é válido o tronco e no sabre, qualquer raspão acima da cintura marca ponto também. Os pontos são indicados por 2 lâmpadas acesas no aparelho marcado de pontos, sendo elas acesas no aparelho de quem fez o toque no adversário. E agora, para falar um pouquinho mais sobre a esgrima, a gente está aqui com a atual campeã por equipe dos Jogos Pan-Americanos e atleta de esgrima da seleção brasileira, Vitória Viseu. Vitória, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite, que você está aqui participando com a gente. É uma honra para a gente ter você aqui no nosso episódio sobre esgrima. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra falar um pouco do meu esporte. A gente não tem muita oportunidade, é muito legal. Incrível. E a gente queria começar um pouquinho nossa entrevista falando sobre você, né? A gente viu que em entrevistas passadas você mencionou que começou a praticar esgrima com 8 anos, essa que é uma idade muito cedo, né? E principalmente para alguém que mora no Brasil, que esgrima não é um esporte tão comum assim como futebol, como vôlei. E a gente queria te perguntar o que é que te motivou a escolher e como foi a sua jornada desde então. Foi tudo um pouco por acidente. Na época, eu vi um filme na TV e tinha uma cena muito curtinha e eu fiquei encantada pelo esporte. Eu falei com a minha mãe, mas ninguém conhecia da família, a gente não fazia ideia de onde tinha. E por coincidência, uma semana e pouquinho depois, saiu como se fosse um classificado no jornal, assim, um anúnciozinho de aulas de esgrima. E aí eu fui fazer minha primeira aula teste, eu me apaixonei pelo esporte e continuei. Muito incrível. Então, Vitória, como foi a sensação de representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e conseguir a medalha de ouro? Conta mais um pouco pra gente como foi essa experiência. Foi uma experiência incrível. Foram meus segundos Jogos Pan-Americanos. No primeiro, eu tinha 15, então eu tava 15 anos, então eu ainda era um pouco nova, era um pouco de adaptação. A gente ficou muito perto da medalha da primeira vez, a gente ficou em 4º lugar. Perdemos a disputa de bronze, mas acho que isso me motivou a querer melhorar e a equipe mesmo estar mais forte para Santiago. Então, foi uma honra e foi muito, muito bacana a competição. Muito incrível, né? E a gente imagina, você começou muito jovem, né? E você ainda é muito jovem.
E como é que é mais ou menos a sua rotina de treinamento, tipo, os aspectos físicos, técnicos, que sim, você e a sua equipe priorizam durante os treinos, as competições? Como é que funciona? Normalmente a gente inicia os treinos às 8 da manhã, então, 2 vezes por semana, antes do treino. E nos outros a gente faz uma preparação física mais específica para esgrima, na primeira etapa. Depois a gente treina movimentação, a gente chama de escola de passos, que é treinar o deslocamento, às vezes chama plastron, que é como se fosse treinar o alvo, jogar mesmo a esgrima, então às vezes com alguns temas, alguns como se fossem pequenos desafios. De segunda a sexta, a gente tem um trabalho de preparação física mais individual, assim, então corrida, às vezes um pouco de musculação. Nossa, é uma rotina bem, bem extensa, né? E sobra tempo para você viver a sua vida de tipo, porque você é um atleta da seleção brasileira, mas você também é uma jovem, sobra tempo para vivenciar tudo isso. Ah, sim, eu também estudo aqui na França, então às vezes eu saía do treino direto para a faculdade e, e é um pouco corrido, mas a própria faculdade tem investido bastante no esporte, então eles dão todo um suporte para que eu consiga conciliar os dois, porque minha faculdade é integral, por exemplo, mas eu não consigo ir nas aulas de manhã porque eu tenho treino. Então eles deixam eu faltar e eu estudo boa parte das coisas sozinha, mas eu consigo ir conciliando. Que bom. Sobre as competições de esgrima, você poderia explicar para a gente como funciona, as regras, os equipamentos? Uhum. A competição de esgrima normalmente inicia uma fase de grupos, que a gente chama de pooling. Então, baseado no ranking antes da competição, as pessoas são divididas em vários, como se fossem grupos mesmo, e todo mundo desses grupos jogam entre si, e depois dessa primeira etapa, se vem com os resultados da pule. E a partir disso, monta um quadro de eliminação direta. Então, quadro de 128, são 128 melhores, e vai eliminando a partir disso até chegar no final. E 3 modalidades de esgrima, que é a espada, florete e sabre, então o equipamento varia um pouquinho, mas todos seguem esse formato de competição. E como uma brasileira que está fora do Brasil, né? Qual é o maior desafio que, na sua opinião, os atletas brasileiros eles enfrentam? Eu acho que é um pouco a saudade de casa. No Brasil, quando eu tinha 17, então eu sentia bastante falta da minha família, e por estar treinando e tudo, eu não poder voltar para casa, assim, às vezes é uma coisa que pesa, mas também é uma experiência muito boa de conhecer uma cultura nova. Sim. E entrar em contato com pessoas de todos os lugares do mundo, tanto nos treinos quanto na faculdade. Vitória, agora encerrando um pouco o nosso episódio, você poderia deixar uma mensagem, uma dica para quem está começando na esgrima e que quer se tornar um atleta brasileiro? Eu acho que se dedicar bastante nos treinos. Para a competição, tudo começa no treino. Se você não se esforçar, meu técnico fala isso, eu acho que é a frase de alguém, mas eu não sei exatamente atribuir a citação. Mas não se esforçar para ser o melhor de todos, você não vai nem chegar perto de
de estar num bom nível. Então, o treino é muito importante para isso. E se divertir também. Acho que o esporte às vezes pode ser um pouco pesado, existe um pouco de pressão, mas tem que gostar do que faz e tornar tudo um pouco leve também. Com certeza. Então, a gente vai fechando por aqui o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, por ceder esse pouquinho de tempo da tua rotina que é tão atarefada. Então, muito obrigada de verdade.